Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 5. Existência negativa. O esoterista, ao se esforçar para formular sua filosofia para a comunicação aos outros, é confrontado pelo fato de que seu conhecimento das formas superiores de existência é obtido por um processo diferente do pensamento, e esse processo só começa quando o pensamento é deixado para trás. Consequentemente, é somente naquela região da consciência que transcende o pensamento que a forma mais elevada de ideias transcendentais é conhecida e compreendida, e é somente para aqueles que são capazes de usar esse aspecto da consciência que ele pode comunicar suas ideias em sua forma original. Quando ele quer comunicar essas ideias para aqueles que não tiveram experiência desse modo de consciência, ele deve cristalizá-las em forma ou deixar de transmitir qualquer impressão adequada. Os místicos usaram todas as comparações imagináveis no esforço de transmitir suas impressões. Os filósofos se perderam em um labirinto de palavras, e tudo sem propósito no que diz respeito à alma não iluminada. Os cabalistas, no entanto, usam outro método. Eles não tentam explicar à mente aquilo com que a mente não está equipada para lidar. Eles dão a ele uma série de símbolos para meditar, e estes o capacitam a construir a escada da realização passo a passo e a subir onde não pode voar. A mente não pode compreender a filosofia transcendente mais do que o olho pode ver a música. 2. A árvore da vida, como não pode ser enfatizado com muita frequência, não é tanto um sistema quanto um método. Aqueles que a formularam perceberam a verdade importante de que, para obter clareza de visão, é preciso circunscrever o campo de visão. A maioria dos filósofos fundou seus sistemas no absoluto, mas esta é uma fundação mutável, pois a mente humana não pode definir nem compreender o absoluto. Alguns outros tentam usar uma negação para sua fundação, declarando que o absoluto é, e deve sempre ser, incognoscível. Os cabalistas não fazem nenhuma dessas coisas. Eles se contentam em dizer que o absoluto é desconhecido para o estado de consciência que é normal para os seres humanos. 3. Para os propósitos de seu sistema, portanto, eles colocam um véu em um certo ponto da manifestação, não porque não haja nada lá, mas porque a mente, como tal, deve parar ali quando a mente humana foi levada ao seu estágio mais alto de desenvolvimento, e a consciência pode desprender-se e, por assim dizer, ficar sobre seus próprios ombros. Podemos ser capazes de penetrar os véus da existência negativa, como são chamados. Mas para todos os propósitos práticos, podemos entender a natureza do cosmos se estivermos contentes em aceitar os véus como convenções filosóficas e perceber que eles correspondem às limitações humanas, não às condições cósmicas. A origem das coisas é inexplicável em termos de nossa filosofia. Por mais que empurremos nossas investigações de volta às origens no mundo da manifestação, encontramos uma existência precedente. É somente quando estamos contentes em desenhar o véu da existência negativa através do caminho que leva de volta aos primórdios que obtemos um pano de fundo contra o qual uma primeira causa se torna visível. E esta primeira causa não é uma origem sem raiz, mas uma primeira aparição no plano de manifestação. Até aqui e não mais longe a mente pode voltar, mas devemos sempre lembrar que mentes diferentes voltam a distâncias diferentes e que para alguns o véu é desenhado em um lugar e para outros em outro. O homem ignorante não vai além do conceito de Deus como um velho com uma longa barba branca que se sentou em um trono dourado e deu ordens para a criação. O cientista voltará um pouco mais antes de ser compelido a desenhar um véu chamado éter, e o filósofo voltará ainda mais antes de desenhar um véu chamado absoluto. Mas o iniciado voltará mais longe de todos porque aprendeu a fazer seu pensamento em símbolos, e os símbolos são para a mente o que as ferramentas são para a mão, uma aplicação estendida de seus poderes. 4. O cabalista toma como ponto de partida Keter, a coroa, a primeira sefira que ele simboliza pela figura 1, unidade, e pelo ponto dentro do círculo. A partir disto, ele traça para trás os 3 véus da existência negativa. Esta é uma questão bem diferente de começar no absoluto e tentar trabalhar para frente na evolução.
Pode não produzir conhecimento imediatamente preciso e completo da origem de todas as coisas, mas permite que a mente comece, e a menos que possamos começar, não temos esperança de terminar. 5. O cabalista então começa onde pode, no primeiro ponto que está ao alcance da consciência finita. Keter é equiparado à forma mais transcendente de Deus que podemos conceber, cujo nome é Ie, traduzido na versão autorizada da Bíblia como Eu Sou, ou, mais explicitamente, o autoexistente ser puro. 6. Mas essas palavras são palavras e nada mais, a menos que transmitam uma impressão à mente, e por si mesmas elas não podem fazer isso. Elas devem estar relacionadas a outras ideias antes de terem qualquer significado. Nós só começamos a entender Keter quando estudamos Chokmah, a segunda Sefira, sua emanação. É somente quando vemos o desdobramento completo das 10 Sefirot que estamos prontos para abordar Keter, e então nos aproximamos dela com os dados que nos dão a chave para sua natureza. Ao trabalhar com a árvore, é mais sensato continuar a examiná-la, em vez de se concentrar em um único ponto até que ela seja dominada, pois uma coisa explica a outra, e é da percepção das relações entre os diferentes símbolos que a iluminação surge. Novamente dizemos, a árvore é um método de usar a mente, não um sistema de conhecimento. 7. Mas no momento não estamos engajados no estudo das emanações, mas das origens, até onde a mente humana pode esperar penetrá-las. E paradoxalmente, como pode parecer, penetraremos mais quando desenharmos os véus sobre elas do que quando tentarmos perfurar a escuridão. Resumiremos então a posição de Keter em uma frase que pode ter pouco significado para o estudante que aborda o assunto pela primeira vez, mas que deve ser mantida em mente, pois seu significado começará a surgir em breve. Ao fazê-lo, estamos aderindo à antiga tradição esotérica de dar ao estudante um símbolo para incubar até que ele eclode em sua mente, em vez de instruções explícitas que não lhe transmitiriam nada. A frase semente então que lançamos na mente subconsciente do leitor é esta: Keter é o Malkuth do Imanifesto. Mathers diz, o oceano ilimitado de luz negativa não procede de um centro, pois não tem centro, mas concentra um centro, que é o número 1 das Sefirot manifestadas, Keter, a coroa, a primeira Sefira. 8. Essas palavras em si contêm contradições e são impensáveis. Luz negativa é simplesmente uma maneira de dizer que a coisa descrita, embora tenha certas qualidades em comum com a luz, não é, no entanto, luz como a conhecemos. Isso nos diz muito pouco sobre o que se pretende descrever. Somos instruídos a não cometer o erro de pensar nisso como luz, mas não somos instruídos a pensar nisso como realmente é, e pela boa razão de que a mente não está equipada com nenhuma imagem sob a qual representá-la, e deve, portanto, deixá-la sozinha até que o crescimento ocorra. No entanto, embora essas palavras não nos digam tudo o que gostaríamos para saber, eles transmitem certas imagens à imaginação. Estas afundam na mente subconsciente e daí são evocadas quando ideias entram na mente consciente que estão relacionadas a elas. Assim, o conhecimento cresce de mais para mais quando o método cabalístico recebe sua aplicação prática como o Yoga do Ocidente. 9. Os cabalistas reconhecem 4 planos de manifestação, há 3 planos de imanifestação, ou existência negativa. O primeiro destes chama-se Aliv, ou negatividade, o segundo, Al-Sof, o ilimitado, e o terceiro, Ai-Ve-Sofor, a luz ilimitada. É este último plano que concentra a Sefira Keter. Esses 3 termos correspondem aos 3 véus da existência negativa que pendem sobre Keter. Em outras palavras, eles são os símbolos algébricos com os quais podemos pensar naquilo que transcende o pensamento, mas que ocultam, ao mesmo tempo, o que representam. São as máscaras das realidades transcendentes. Se pensarmos nos estados de existência negativa nos termos de algo que conhecemos, incorreremos em erro, pois, seja o que for que eles possam ser, eles não podem ser o que pensamos, porquanto são imanifestos. A expressão véus, por conseguinte, ensina-nos a utilizar essas ideias como fichas, desprovidas de valor em si mesmas, mas úteis para nós em nossos cálculos. Essa é a verdadeira utilização de todos os símbolos. Eles velam o que representam, até que possamos reduzi-los a termos compreensíveis, permitindo-nos utilizar, em nossos cálculos, ideias que de outra maneira seriam inconcebíveis.
E como a essência da árvore reside no fato de que seus símbolos se elucidam mutuamente graças às suas posições relativas, esses véus servem como o andaime do pensamento, habilitando-nos a marcar nossas posições em regiões ainda não cartografadas. Esses véus, ou símbolos não concretos, não têm nenhum valor para nós, a menos que um lado do véu confine com uma terra conhecida. Os véus, embora ocultem o que representam, permitem-nos ver claramente aquilo para o que servem de estrutura. Essa é a sua função, a única razão pela qual são utilizados. É apenas devido às nossas limitações que necessitamos desses símbolos insolúveis, mas a mente disciplinada na filosofia esotérica aprende rapidamente a trabalhar com essas limitações, aceitando o véu como símbolo daquilo que está além de seu alcance. Assim é o caminho do desenvolvimento da sabedoria, pois a mente cresce com aquilo de que se alimenta, até que, subindo um dia a quer ter, possa ela erguer os braços, desvendar o véu a contemplar a luz ilimitada. O esoterista não limita a si mesmo declarando que o desconhecido é incognoscível, pois ele é, acima de tudo, um evolucionista. Sabe que o que está fora de nosso alcance hoje poderá ser alcançado no amanhã do tempo cósmico. Ele sabe, também, que o tempo evolutivo é um assunto individual nos planos internos, sendo medido, não regulado, pela revolução da Terra em torno de seu eixo. 10. Esses três véus há em negatividade, a Ensof, o ilimitado, e a Ensof Aur, a luz ilimitada, embora não possamos esperar compreendê-los, sugerem, não obstante, certas ideias às nossas mentes. A negatividade implica o ser ou a existência de uma natureza que não podemos compreender. Não podemos conceber uma coisa que é e que, no entanto, não é, por conseguinte, devemos conceber uma forma de ser da qual nunca tivemos qualquer experiência consciente. Uma forma de ser que, de acordo com nossos conceitos de existência, não existe e, no entanto, se assim podemos nos expressar, existe de acordo com a sua própria ideia de existência. Para empregar as palavras de um grande sábio, há muito mais coisas no céu e na terra do que as sonhadas por nossa filosofia. 11. Entretanto, embora digamos que a existência negativa está fora do alcance de nossa compreensão, isso não significa que estejamos fora do âmbito de sua influência. Se assim fosse, poderíamos rejeitá-la por não existente no que nos diz respeito, a nosso interesse por ela terminaria em definitivo. Ao contrário, embora não tenhamos acesso direto ao seu ser, tudo o que conhecemos como existente tem suas raízes nessa existência negativa, de maneira que, embora não possamos conhecê-la diretamente, temos dela uma experiência indireta. Em outras palavras, embora não possamos conhecer-lhe a natureza, conhecemos seus efeitos, da mesma maneira como ignoramos a natureza da eletricidade. Embora sejamos capazes de utilizá-la em nossas vidas, estando habilitados, pela nossa experiência sobre seus efeitos, a chegar a certas conclusões concernentes pelo menos às qualidades que ela deve possuir. Aqueles que penetraram mais profundamente no invisível comunicaram-nos descrições simbólicas por meio das quais podemos virar nossas mentes na direção do absoluto, ainda que não possamos alcançá-lo. Eles falaram da existência negativa como luz, a Ensof Aur, a luz ilimitada. Falaram da primeira manifestação como som, no princípio era a palavra. Certa vez, disse-me um homem, um adepto, se é que jamais houve algum, se quer saber o que Deus é, posso dizê-lo numa única palavra: Deus é pressão. Imediatamente, uma imagem brotou em minha mente, seguida de uma compreensão. Pude conceber a corrente da vida fluindo por todos os canais da existência. Senti que uma compreensão genuína da natureza de Deus me tinha sido comunicada. E, no entanto, se alguém tentar analisar as palavras, nada há nelas. Não obstante, elas tiveram o poder de comunicar uma imagem, um símbolo, à mente e a mente, operando no reino da intuição, situado além da esfera da razão, alcançou uma compreensão, ainda que essa compreensão não possa ser reduzida à esfera do pensamento concreto senão como uma imagem. 12. Devemos perceber claramente que nessas regiões altamente abstratas a mente não pode usar nada além de símbolos, mas esses símbolos têm o poder de transmitir realizações às mentes que sabem como usá-los. Esses símbolos são as sementes do pensamento de onde surge o entendimento, mesmo que não sejamos capazes de expandir o próprio símbolo em uma realização concreta. 13.
Pouco a pouco, como uma maré crescente, a realização está concretizando o abstrato, assimilando e expressando em termos de sua própria natureza coisas que pertencem a outra esfera. E cometeremos um grande erro se tentarmos provar com Herbert Spencer que, porque uma coisa é desconhecida por qualquer capacidade da mente que possuímos no momento, ela deve ser para sempre incognoscível. O tempo não está apenas aumentando nosso conhecimento, mas a evolução está aumentando nossa capacidade e iniciação, que é a casa de força da evolução, trazendo faculdades ao nascimento fora da estação devida, traz a consciência do adepto ao alcance de vastas apreensões que ainda estão abaixo do horizonte da mente humana. Essas ideias, embora claramente apreendidas por ele mesmo após outro modo de consciência, não podem ser transmitidas por ele a ninguém que não compartilhe esse modo de consciência. Ele só pode apresentá-las em forma simbólica, mas qualquer mente que tenha de alguma forma tido experiência desse modo mais amplo de funcionamento será capaz de se apegar a essas ideias em seu próprio plano, embora possa ser incapaz de traduzi-las para a esfera do pensamento consciente. Dessa forma, portanto, na literatura da ciência esotérica há ideias sementes espalhadas, como Deus é pressão, e Keter é o Malkuth da existência negativa. Essas imagens, cujo conteúdo não pertence à nossa esfera de forma alguma, são como os germes masculinos do pensamento que fecundam os óvulos da realização concreta. Em si mesmas, elas são incapazes de manter mais do que a existência fugidia na consciência como um lampejo de realização, mas sem elas os óvulos do pensamento filosófico serão inférteis. Impregnados por elas, no entanto, embora sua substância seja absorvida e perdida no próprio ato da impregnação, o crescimento ocorre dentro do germe informe do pensamento, e, finalmente, após a devida gestação além do limiar da consciência, a mente dá à luz uma ideia. 14. Se quisermos obter o melhor de nossas mentes, devemos aprender a permitir esse período de latência, essa impregnação de nossas mentes por algo fora do nosso plano de existência, e sua gestação além do limiar da consciência. As invocações de uma cerimônia de iniciação são projetadas para invocar essa influência impregnante sobre a consciência do candidato. Por isso é que os caminhos da árvore, que são os estágios de iluminação da alma, estão intimamente associados ao simbolismo das cerimônias de iniciação.